dia. Bom dia a todos. Eu peço desculpa que eu estou muito nervosa. Então, gente, sejam bem-vindos. Em comemoração ao novembro, né? Que é essa comemoração da consciência negra, eu que sou analista de educação aqui do museu, eu venho apresentar o meu projeto de dissertação que eu fiz no mestrado profissional lá da UFMG. Mas antes, né, o nome do meu projeto, inclusive, chama Planeta África, Práticas Artísticas para uma Educação Antirracista. E antes de eu começar, eu quero trazer para vocês uma dupla maravilhosa que vai mostrar para vocês uma forma totalmente diferente de você dar uma educação antirracista para todos os seus alunos. Eu sei que vocês são as professoras, né, que a gente combinou. Fico muito feliz de vocês terem vindo. Eu espero que isso seja o começo de uma grande amizade. Toda vez que tiver alguma coisa aqui, vocês são muito bem-vindas. Eu vou fazer a apresentação dessa dupla que faz uma coisa que eu nunca tinha visto, que é dançar em libras. Vocês já viram isso? Pois é, eu também não. É o Marcos Andrade e a Jaqueline Gonçalves. Essa dança nasce da vontade política e discursiva de trazer para a cena artística de BH a relação surdez e ouvinte, ambos pretos, que em sua comunicação traz a expressividade, o afeto e transmite em línguas brasileiras de sinais, a Libras, a valorização da cultura afro e a louvação às aiabás, por meio de sua ancestralidade afro-diásporica. Esta cena, espetáculo, inaugura em Belo Horizonte uma nova linguagem musical e teatral. Traz aos palcos uma acessibilidade plena, tendo a surdez e a poesia corporal da Libras como meio de nos brindar a beleza da cultura de matriz africana. Então, vamos aproveitar, gente? Palmas para eles, né? E Libras, a palma é assim.
nenhum outro som ou nenhum para que todo som, para que todo mundo ouça, para que todo mundo ouça, nenhum outro som, nenhum outro som, nenhum outro som, para que todo mundo ouça, 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 nenhum outro som, para que todo mundo ouça. Eu quero pedir licença aos mais velhos, com licença aos nossos ancestrais, aos nossos ancestrais, aos nossos ancestrais. Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Eu agora vou dançar para todas as moças, para todas aiabás, para todas elas. Pelas cachoeiras e pelos rios. Ela faz presença de verdade. Maravilhoso, Oxum. O seu leque irradia beleza e sensualidade. O seu vestido faz brilhar como o sol. Ouro, mulher doce, responsável pela fertilidade. Oxum faz presença de verdade. Faz florescer as margens dos rios, flores coloridas, e emana emoção, nos traz acalanto e flores. Ó Oxum, Araieê, Mãe Oxum, traz acalanto para os nossos corações, flores e emoção. Seu filho já não quer chorar.
Obrigada, Marcos. Obrigada, Jaqueline, gente. Não foi maravilhoso? Pois é, surpreendente. Primeira vez que eu vi, eu falei, não, preciso mostrar isso. Querido, me traz o passador do vídeo. Pessoal que chegou agora, eu peço para que assine a lista, que ponha o e-mail ou o WhatsApp para a gente conseguir enviar o certificado, tá certo? Bem, agora vamos à minha vez. Isso aí foi um presente que eu obriguei o Marcos a me dar. Muito obrigada. Seguinte, meu nome é Temis, como eu disse, eu sou analista de educação aqui. Essa foi a minha dissertação, né? Porque o nome Planeta África, Práticas Artísticas para uma Educação Antirracista. Eu sou atriz formada pela Universidade de Brasília e mestre pela Universidade da UFMG aqui, Educação. O que acontece? Planeta África, gente, o nome é uma ironia. Por que é uma ironia? Porque como é que a gente ouviu, né? Quem é do meu tempo, dos anos 80, anos 90, se lembra que a televisão sempre falava da África como se fosse um paizinho pequenininho, lá no cantinho, sem importância, sendo que a África é um continente gigantesco, com mais de 50 países, com milhares de culturas, línguas, etnias diferentes, e ele era reduzido, ele era diminuído. Então, como ironia, eu falei, não quero mais, a gente não é um país, a gente também não quer um continente não, um continente é muito pouco, eu quero logo um planeta para caber tudo que eu quero falar desse lugar, né? E aí começa a minha trajetória para buscar, tentar fazer uma educação antirracista. No tempo que eu estudei, né, na época eu falava primeiro grau, segundo grau e tal, eu parei e percebi que sobre a raça negra nada se falava além da escravidão. É como se de repente saiu do barco, pá, começou aqui, né? Como se a gente não tivesse uma história, uma origem, uma família, toda uma descendência. Era simplesmente ignorado. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive um baque, que a gente fala, né, assim, eu me tornei negro, né? Eu descobri que eu sou negra. É lógico, no decorrer da minha vida, né, as pessoas negras e as não negras também sabem tudo que acontece de violência, né? Você sabe que é negro pela violência que você sofre. Infelizmente é assim. E no mestrado foi o único momento do começo do meu estudo sobre isso, que eu até brinquei assim, gente, como é que não tinha falando das minhas origens a não ser sobre escravidão? Como é que a gente aceitava isso? E aí eu achei que eu deveria fazer alguma coisa para mudar, nem que seja só uma coisinha, porque quem sou eu no meio dessa imensidão de estudos errôneos que a gente teve? Eu sou só mais um, mas é isso que a educação antirracista me mostrou. Você é mais um. Você começa desconstruindo todo o seu estudo e, com o apoio principalmente da escola, você pode ser mais 2, mais 3, e assim vai. Porque essa luta, gente, essa luta é de todo mundo, não só das pessoas negras. Eu sou filha de mãe branca com pai negro, e a minha mãe quase foi presa, porque acusaram ela de estar sequestrando as crianças negras, que são os filhos dela. Ela tem 3 filhos negros. Ou seja, é uma violência que está perto de todos nós. Aí chega o governo, há 20 anos atrás, faz a Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo, né, e o ensino da história e cultura afro-brasileira. Depois, essa lei virou a 11.645, que acrescentou a história e o estudo da história indígena. Só que a gente vai se prender na 10.000
por causa do assunto em si. Mas não quer dizer que eu esqueci, viu, gente? Quem sabe no próximo doutorado a gente vai de indígena. O fator é, não basta simplesmente fazer uma lei, né? Às vezes a gente não dá esse ensino antirracista porque a gente simplesmente não sabe como fazer. E aí o governo criou a lei, criou alguns livros, né, que são esses que eu pus o nome aqui, que ajudam a como você ensinar, usar isso na escola, porque literalmente é uma reeducação pessoal. Nós vivemos um sistema tão racista e tão forte que às vezes uma coisa que acontece diariamente a gente chama de normal e não é uma violência. Então a gente também tem que se reeducar. Então eu pus aí alguns nomes para poder dar essa ajuda, e lembrando que Belo Horizonte é uma das cidades que mais estava à frente desse estudo, dessa luta. E ainda assim, já fazem 20 anos e ainda tem escola que não segue a lei. O meu mestrado, eu apliquei, como é mestrado profissional, você tem que aplicá-lo. Eu apliquei ele na escola EMEI Carlos Prates. O que acontece? Como foi durante a pandemia, e vocês se lembram bem que tinha um momento que fechou tudo? Fechou escola, fechou centro cultural, fechou biblioteca, e mal se podia sair na rua. O meu plano foi, eu preciso fazer uma escola tão perto de casa que as pessoas não vejam que eu estou andando na rua, que eu estou fazendo motim para as pessoas irem à escola, para não dar problema nem para mim e nem para a escola. Na época eu morava no Carlos Prates e essa escola mais perto. Eu dei sorte que quando eu cheguei no Carlos Prates, eu descobri que eles são bem avançados nesse ensino. Eles aplicam várias coisas, que eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma transista, e eu não sei se vocês sabem sobre os caminhos, né, para se fugir, que era através das tranças. E sem contar que é o fator de cuidar, né, cuidar dos cabelos das crianças negras, que acontece muito, gente, de a mãe ou o pai, quando a criança negra está deixando o cabelo crescer, está querendo deixar o cabelo crescer, a mãe fala, dá muito trabalho, e corta. Eu mesmo, para você ter ideia, meu cabelo era curto até os 17 anos, porque a minha mãe não queria ficar penteando. Eu nem tiro a razão dela, né, porque meu cabelo dá trabalho, né? A partir do momento que eu aceitei ter um trabalho, beleza, então vou deixar crescer. E como ela, por ela ter o cabelo liso, ela não sabia realmente como lidar com o cabelo crespo, né? E ela ficava até, você fica com mais medo de pentear e te machucar do que outro, porque o cabelo dela, assim, ela não tinha essa realidade. E aí as professoras, cuidando do cabelo das crianças, perceberam que as crianças falavam assim, você faz o que a minha mãe não faz, penteado, faz aqueles coquinhos, sabe? Isso elevando a autoestima da criança negra, que é muito importante. No fator da EMEI também, por exemplo, esse bonequinho aqui que está no meu colo, é um bonequinho, né, mais moreno. Eles levavam o bonequinho para casa para cuidar do bonequinho. E aí descobria que muitos pais chegavam, pegavam o bonequinho e ficavam assim, tira ele daqui, sabe? Rejeitando um boneco. Ou seja, você vê que o racismo já está na casa. E a criança que tinha que ir levar essa luta contra o racismo. Outro fator maravilhoso da escola é que ela não se prende a simplesmente comemorar em novembro a raça negra. O que ela faz? Todo mês, você está vendo esses painéis desenhados? Aqui não tem, mas elas desenharam painéis de pessoas famosas negras e cada mês era uma famosa diferente, né? Por exemplo, desculpa, é que deu branco porque eu fico nervosa. Como? Por exemplo, a Thaís Araújo fazia o desenho dela num painel, contava a história dela para as crianças e aquele mês era o mês da Thaís Araújo. Pensa que coisa bacana, né? E isso era um trabalho em conjunto de todas as professoras.
Esse é um fator importante, né, gente? Ficar em cima só de uma professora, vocês sabem bem que é mais difícil, é mais cansativo. Aí, quando eu comecei a minha pesquisa, eu pensei assim: eu posso falar da dor que é o racismo, ou eu posso falar do amor. Eu escolhi falar do amor aqui e das coisas boas, mas eu recomendo vocês lerem esse livro, Negras em Confidências, que é sobre a dor, que é da Benilda Brito, que é uma professora, tem muita coisa dela no YouTube, que ela deixa bem claro que o racismo, gente, é uma dor que simplesmente é uma cicatriz eterna. Ela cita um exemplo de uma senhora de 90 e poucos anos que sofreu racismo aos 6. Ela lembra quem foi, como foi, aonde estava. Passou mais de 80 anos e a pessoa não esquece essa violência. Então, é por isso que eu foquei em fazer coisas que a gente começasse desde cedo. Porque a criança, infelizmente, é o alvo, principalmente na escola. Vocês com certeza já viram situações tão constrangedoras que às vezes a gente não sabe nem como falar, ou como explicar, ou como defender a criança. Então, esse foi um dos meus objetivos. Outra pessoa que eu me inspirei é a Jamila Ribeiro, que fez esse pequeno manual antirracista, que é um livro, filo, em uma tarde se termina, custa menos de R$20, muito fácil de entender, ele é muito explicativo, ele dá os pontos a ser seguido. Porque o que acontece, gente? Quando a gente decide tomar a frente e fazer isso, todo mundo acha que a gente tem a fórmula mágica de como fazer uma educação antirracista. E ela até brinca, você vira a wiki preta, todo mundo começa a perguntar, como é que faz isso? Como é que é aquilo? Você também não sabe às vezes, porque é um estudo contínuo seu também. E para quem está totalmente perdido, como eu estava totalmente perdido, ele é em itens. E aí fica muito fácil, é uma leitura muito fácil. Ele faz, inclusive, muitos exemplos da gente, que a gente assistia TV nos anos 80, anos 90, e de como a pessoa negra, ela era exposta, virava chacota, o que chama de racismo recreativo, que acontece muito nas escolas. Então, fica fácil de entender, né, por onde a gente começar, que caminho a gente pode seguir sem errar. Mas a gente vai errar também, viu, gente? Pode ficar calmo. Faz parte da vida errar também. E a outra pessoa que eu peguei como inspiração é a Ana May Barbosa, que é uma arte educadora, que ela tem essa estrutura para ensinar arte e educação, que é contextualizar, apreciar e praticar. E aí, se alguém tiver dúvida que isso dá para fazer com criança, essa foi a minha proposta. Primeiro, eu vou contextualizar. Eu peguei um mapa gigantesco de R$10, comprado lá no centrinho aqui de BH, do continente africano, e propus eles contarem quantos países tinha, observarem o tamanho, desenharem um corpo no chão para desconstruir essa estrutura de mesa e cadeira que obriga a gente a fazer assim. Ou seja, se você tem que desenhar no chão em um formato diferente, o seu corpo vai ter que ter uma estrutura diferente. E essas crianças têm 4, 5 anos. Por que a gente só vai falar do continente africano em tal série? Sabe? A gente pode começar antes. É lógico, a gente não precisa aprofundar certas coisas que não vai ter porquê. Mas a gente pode iniciar. Continuando do contexto, para ter o contexto, a gente tem que ter imagem, porque não adianta só falar. Para conseguir essas imagens, eu fui até um site de 2 fotógrafas, já vou entrar nessa parte, não vou entrar agora não. Estou mostrando o contexto. Eu peguei imagens, daqui a pouco, quando a gente terminar, vocês podem vir aqui e dar uma olhada. Fotos de qualidade, por exemplo,
Esses aqui são guerreiros Maasai. Eu emplastifiquei essa foto para ela durar mais tempo e as pessoas poderem brincar com ela, observar a roupa, o local e tudo que tem na foto. E o detalhe, a minha preocupação maior foi colocar as pessoas negras em situações, né, em boas situações, não de miséria e fome como passa na TV. Eu quis pôr guerreiros, eu quis pôr reis, eu quis pôr trabalhadores, entendeu? Eu quis pôr músicos, né? Mostrar as pessoas negras de uma forma que a mídia não se dá o trabalho de fazer antes. E assim eu mostrei o contexto. A apreciação é isso que vocês estão vendo aqui atrás, ó, esses tecidos, o material que as professoras criaram, que eu fiz uma oficina com elas. Inclusive, eu vou fazer uma oficina com vocês depois daqui, que começa a parte de falação e depois a gente vai pôr na prática. E o importante é a prática. Vamos praticar e entender que isso é acessível. Observa aqui, essa pintura é feita com lama e você vê que a criança teve um senso estético de fazer pontinhos com lama e um galho. Ela não fez que nem o companheiro ali atrás dela, que só brigou com a lama no tecido, porque se é tecido ainda fica mais difícil. Papel sai mais fácil, mas no tecido é uma luta diferente. Ela se preocupou em primeiro pôr a lama num pedaço de folha, com uma madeirinha, fazer só as folhas. Essa eu guardei, mas eu tive que pôr lá dentro, porque para mim foi a maior prova de que a criança é mais do que capaz. E esse aqui a gente vai fazer uma oficina de adire. E enquanto eu estava penando para dobrar o tecido, a criança fez em 2 segundos, ainda me mostrou. Ou seja, não vamos ficar subjugando as crianças, que eles são muito mais capazes do que a gente. Então, anota esse site, que é desse site que eu peguei todas as fotos. O nome é africaonlinemuseu.org. Esse site, gente, por que é um site confiável? Angela Fischer e a Carol Beckwith são 2 fotógrafas que há 50 anos tiram fotos do continente africano. Elas trabalham para a revista National Geographic. Elas montaram esse site exatamente para desconstruir essa visão racista que as pessoas têm, falar, a África é tudo uma coisa só. E ela faz divididos por países, mostrando cada etnia que tem. E agora, com os sites se autotraduzindo, né? Não tem por que ter dificuldade. E as fotos são de muita qualidade, tem vídeos e explicação sobre o local e os rituais. E mais, se entrar em contato com a equipe, eles cedem os direitos para usar. Eles me cederam esse direito para você ver. O objetivo deles é exatamente isso, é continuar repassando. Então, agora a gente entra no fator que eu chamei vocês aqui. Eu quero dizer que o continente africano, ele é tão rico, mas tão rico, que tudo nele é história. Eu sou contadora de história. Essa, eu vou tentar falar o nome dela, peço desculpa, porque realmente é muito difícil. Nongemile Masitatu Zenani. Eu devo ter falado alguma coisa errada. Ela é do clã Xhosa, é o mesmo clã do Nelson Mandela. Graças a ela que a gente tem escrito as histórias e as origens desse clã que fica lá na África do Sul. Ou seja, mas por que é tudo a história? Porque vocês devem saber, né, que já ouviram várias histórias sobre, né, principalmente sobre animais que tem na savana, histórias de aranha que vem do continente africano e tal. Além dessas histórias, porque o poder da oralidade no continente africano é tão forte, que simplesmente temos um profissional expert na oralidade, que é o contador de história, que a gente chama ele aqui erroneamente de griot. Griot é a denominação do colonizador sobre esse profissional. O nome correto é Djeli ou Djeli, mas
né? Se a busca for mais fácil por griot, vai nessa. Esse aqui é um desenho de Geli com a sua cora, que é esse instrumento musical. Esse menestrel, é como se fosse um menestrel, ele é tão importante na África, que ele é um poeta, ele é um orientador, ele é a pessoa que tem contato com o rei, ele que ajuda na hora que quer casar com alguém, ou se está com alguma briga entre a família, o povo chama ele tem todas essas profissões que eu coloquei. E detalhe, ele é a única pessoa, para ver qual o poder da palavra, ele é a única pessoa que pode inventar coisas. Só ele é conhecido como a língua do mestre, a língua do rei. Na Somália, por exemplo, a Somália ela é conhecida como a nação dos poetas. E ele é convidado na hora do casamento para fazer poesias sobre o casal. Ele é mais esperado que a noiva. Se não tiver ele, o casamento nem começa. Para você ver a importância. Todas essas fotos é daquele site que eu falei da África. Então, continuando, por que o continente africano é tudo a história? Além da oralidade, a gente vai ter história no tecido, na roupa. Só que aí você vai ver o poder do continente africano. Eu não sei se vocês conhecem uma técnica chamada batik. Batik é uma técnica de resistência que a gente faz assim, a gente pega essa goma, dá para fazer em casa, viu gente? Que nem goma mesmo, e passa no tecido, de preferência 100% algodão. E aí pega esse tecido e você coloca na tinta. Aonde tiver a goma, não vai pintar. Por isso que a gente chama de técnica de resistência. Quando tirar de lá de dentro, você tira a goma e tá o formato. Só que essa técnica é lá da Indonésia, não é nem África, é lá na Ásia. E o que aconteceu? Em 1846, uma fábrica chamada Vlisco foi lá no continente asiático e pegou essa técnica e mecanizou a técnica e tentou vender o tecido que criou lá na Indonésia. As pessoas de lá falam, não precisa não, a gente já tem, muito obrigada. Inclusive, gente, os desenhos dessa técnica de lá é mais perto desse tecido aqui, ó. Tá vendo? Cheio de bolinhas, curvas e flores. Pois é, a Vlisco, que é da Holanda, em 1846, não conseguiu vender o tecido e foi lá para Togo, no continente africano. Aqui, ó. Uma coisa importante é que vocês têm que mostrar de onde as coisas vêm, viu? Senão a gente tá fazendo que nem o outro, só falando, continente. Vem lá do Togo, que criou esses tecidos, que é a técnica mecanizada, e lá no Togo ele conseguiu espaço para vender. Mas simplesmente, gente, ele não só conseguiu espaço para vender, ele conseguiu encontrar um grupo de mulheres analfabetas que resolveram começar a vender. E o nome delas, gente, é Nana Banks. O nome delas, né? É Nana Banks. Elas, em forma de oligopólio, se juntaram, tiveram a ajuda do general Eyadema e falaram para a Vlisco na Holanda: você pode trazer seus tecidos para cá, mas só a gente vende. E aí que é o engraçado, aí que eu digo, o poder do continente africano é tão forte que o tecido é técnica da Indonésia, com fábrica da Holanda, e é vendido e conhecido como tecido africano. Mas por quê? Porque elas pegaram esse tecido, cada estampa elas deram um nome, criaram uma história e vendiam. E assim elas se tornaram as primeiras bilionárias do continente africano. É por isso que o nome é Nana Banks, Nana de mãe e Banks de Mercedes-Benz. Cada uma tinha sua Mercedes-Benz no ano de 1970 a 1990. E o legal, gente, que cada tecido tem uma história. E aí, vamos às histórias. Por exemplo, esse primeiro tecido que a gente vê, os pássaros e as gaiolas, com a situação financeira das mulheres melhorando, elas se emanciparam. E o nome desse tecido é assim: se você sai, eu saio. Ou seja, agora o marido vai cantar juntinho. Se ele sair para aprontar, ela vai aprontar também, porque agora, meu bem, quem manda? Quem manda é ela.
O segundo tecido, que é esse aqui, que parece vários olhos, se chama o olho da rival. Como é na família, né, tem várias esposas, a primeira esposa mostra quem manda. E aí, quando ela compra esse tecido e veste, é ela que manda na casa. Pense, a intriga. Ou seja, o tecido está falando alguma coisa, ou da família, ou política, ou da sociedade, ou de gosto. Esse aqui também tem muito a ver com a família. O nome desse tecido aqui é família, e mostra que a mãe é o centro da atenção e o pai só a cabeça, e cheio de menino e com outras esposas, né? E o legal, gente, que sai tanto tecido e tanta piada em cima do tecido. Por exemplo, assim, fica muito engraçado as situações para mim. Por exemplo, esse da bolsa foi uma visita que a Michelle Obama fez no continente. Elas gostavam, assim, põe a estampa da bolsa da Michelle Obama. Por isso que é o Michelle Obama. Esse do pássaro é em relação à economia, para mostrar que o dinheiro vem fácil, vai fácil. Ele voa rápido. Cadê? Ah, esse aqui. Que quando eu vi, eu quis comprar. O que isso aqui parece para vocês? Alguém tem alguma ideia? Você tem alguma ideia? Você que tá? Eu tenho. Você tem alguma ideia do que parece? Para mim, tem a ideia de farol, né? Olha, menina! Gente, a única pessoa que chegou perto. O Tiago ontem falou que parece espetinho de azeitona. Você acertou, meu bem. O nome dessa coberta chama luz de freio, né? A gente olha e pensa, luz de freio. Temos também, a gente tinha passado por um antes, que é o do ventilador, que quando eu vi, eu fiz questão de comprar um também de ventilador, porque, nossa, gente, pensa assim, anos 70, a gente está com ventilador, por que a pessoa, né, para mostrar que ela é importante, eu tenho ventilador na minha casa, então eu ponho a estampa. Lembrando, por mais que a estampa foi feita na Holanda, quando a Vlisco percebeu que quem mandava era quem vende, elas começaram a perguntar qual estampa que eles queriam. Ou seja, já começou a virar uma encomenda, falando assim, eu quero estampa disso, eu quero estampa daquilo. Por exemplo, o que mais? Esse aqui. Esse aqui se chama Nizubra. É quando a gente pega e joga aquela pedra na água e vai criando aquelas ondas. Ele quer dizer mais ou menos de causa e efeito, né? Se jogou, aconteceu alguma coisa e vai reverberar. Você já pensa bem o que você vai fazer na sua vida, porque ainda vai continuar refletindo em algum outro lugar. Esse aqui de cima se chama beijo. Beijo, parece um monte de boquinha, não parece? Aquele ali atrás, branco, o que parece? O quê? A pena de pavão? Eu também achei, mas não é. É lâmpada. Parece lâmpada? Aquele ali de cima dele, lá, o azul com o vermelho. Como? Circo, corrente, tá quente. Vamos, fala. Boa, tá quente. O que a gente conhece que tem várias argolas? União. Mais ou menos, o significado das argolas é esse mesmo. É as Olimpíadas, gente. Ele não ficou tão literal para fazer uma argola de cada cor como é nas Olimpíadas, mas mostrou que a união dos continentes é assim. E assim vai. São vários, tem mais de 50 nomes e tecidos diferentes e significados diferentes. Para finalizar, esse aqui, ó, que a gente falou da lâmpada ali, para finalizar, até, vamos dizer, situações mais cômicas eles têm. Esse aqui é o que a gente hoje chama do velho da lancha. Quando uma mulher mais velha e rica, que está casada, está com um homem mais novo,
ela tem essa roupa, pode ser também um homem, né, para mostrar que tem dinheiro e do que gosta. Né? É o nosso velho da lancha. Esse aqui do meio, gente, é em homenagem àquela novela Por Amor, que lá se chama Sublime Mentiras. Eu não sei se você lembra da novela Por Amor. Então, assim, eu não me lembro muito bem dessa novela, mas deve ter um festival de mentira nessa novela, né? Porque esse é o nome de lá. Ou seja, até o que não é do continente africano vira, ganha história e ganha força. Outra coisa que tem história é os adinkras, que são esses neagramas, são esses desenhos que cada um tem um significado também e um porquê. Os adinkras, eles eram usados quando a pessoa está indo para um velório, como uma mensagem da pessoa que morreu para os que ficaram, presente e futuro. Só que agora já ganhou outros conceitos. Aquilo ali no canto foi o que as professoras construíram com esses adinkras. Você pode, se você tiver habilidades manuais, fazer carimbos, né, com batata, com objetos. Você pode pegar um aramezinho para fazer, porque sabe qual que é interessante, pessoal? Esses adinkras, né, eles vieram lá de Gana e eles eram feitos no ferro. Eu não sei se vocês já viram, quando a gente entra aqui, tem várias, né, grades na escada, ali na parte de cima. Alguns daqueles desenhos são adinkras e está espalhado pela cidade inteira. Tem um bem famoso que é esse aqui, ó, esse coraçãozinho nas grades. Agora vocês sabem, né? Porque quando eles trouxeram a população negra, né, os escravos lá, eles sabiam usar essa técnica de trabalhar com ferro assim. E aí eles aplicaram aqui. Mas a gente chega no livro sabendo disso? Não chega. Detalhe, esse carimbo é feito de cabaça. Né? Esse tipo de cabaça, eles cortam aqui, mas como o meu objetivo era criança, eu tive que adaptar tudo para coisas mais fáceis e seguras, né? Fazendo a cabaça não ia ser nem pouco. Então, eu tive que terceirizar. Essas linhas aqui, eles eram feitos de pente. Sabe esse pente tipo garfo? Tinha ali, tem dois. Pode deixar preso, não cai o tecido. Então, ele posto nessa tinta que fazia essas linhas da marcação. E aí a proposta para vocês. Vocês podem tentar usar para pintar tudo. Ali tem um que é feito com garfo de comer. E como os tecidos, eles têm nome, história, e eles são mais de 500, ou seja, dá para fazer jogo da memória com as crianças, dá para tentar fazer naqueles ferrinhos, né? E assim vai. A próxima técnica que eu te vou ensinar, essa até ali, é o adire. Adire é o que vocês chamam de tie-dye. Vocês sabiam da onde é que veio o tie-dye? Não, ele é literalmente a técnica de tingimento mais usada. E aí, o meu jogo é dizer para você, a história está na pele, que eles usam esse tecido azul debaixo do sol e ele começa a sair a cor azul na pele. E aí, os tuaregs, que é esse povo que vamos dizer, né, encontrado em várias partes, ele começa a ficar com a pele azul. E eles são conhecidos como povos azuis. O adire, ele é feito dessa planta chamada índigo. E aí, ó, como você vê que a mão começa a ficar azul também, né? Eles põem no pilão e vão tirando a cor. Todas essas técnicas, gente, leva até anos para poder ficar perfeito. Então a gente tem que adaptar. A gente pega o pigmento ali na lojinha mais rápido. E aí a gente volta para aquilo que eu falei de uma técnica de resistência. A gente vai pegar uma corda, ou no caso ali emborrachado, e vai amarrar esse tecido. Aonde estiver amarrado e bem preso, a tinta não entra. Ou
ou seja, vai formar uma espécie de formatos mais cósmicos, como dizem. Assim. E o legal é que eu deixei em cima da mesa para depois vocês fazerem, escolherem qual da técnica. A gente vai ver se a gente consegue fazer vários desenhos diferentes aqui. Ui, perdeu errado. Perdeu certo. Ó, essa folha deixei na mesa para a gente tentar e aí a gente vai escolher qual que a gente consegue aplicar. Depois de feito, a continuação dessa técnica é pegar esse martelo de madeira e bater no tecido para ele ficar brilhante. Mas como eu achei isso meio perigoso, né? Achei melhor não. Então a gente tem que aceitar que às vezes não dá para fazer do jeito que a gente quer. E a última técnica que a gente vai fazer ali também é o bogolan. Bogolan é a tintura feita de lama. Bogo e lã. Bogo é fazer, lã é lama. Também tem o nome de bogolanfane, que é, ó, bem ali, ó, no Mali. Essa usa a técnica de stencil, que quando depois vocês acabarem aqui, vocês forem passear pelos meus corredores, vocês vão ver que aqui tem muita coisa de stencil, né? Ou seja, o nosso próprio museu usa uma técnica da sociedade negra e talvez algumas pessoas aqui nem saibam. PS, essa lama às vezes fica mais ou menos um ano, como a gente diz, curtindo lá para pegar a coloração preta. Só que a gente não tem todo esse tempo hoje, então a gente vai usar uma versão mais simples. E para ficar difícil, o tecido que vocês vão usar, ele é preto. E aí vocês vão ter que pegar a gente vai pegar uma lama, que no caso vai ser argila, com outras colorações. Aí tem que pôr os braços para funcionar. Observa que ele é feito principalmente usando desenhos geométricos. Aqui mais alguns exemplos. E aí eu termino falando que o continente africano está na roupa, está na pele, está na voz, está na parede da própria casa. Que isso aqui é um festival que tem todo ano, que as mulheres fazem esse desenho com a lama, para ver quem ganha o festival. E, para finalizar, gente, eu vou citar alguns exemplos de pessoas que podem inspirar vocês para levar esse material para casa. A Karan e o Regis Bittencourt são dois fotógrafos americanos que trabalham a autoestima da criança. Eles pegam as crianças, colocam as crianças como guerreiras, como rainhas, astronautas, cientistas, as crianças negras, e tira foto delas. Simples. Vá no site, vocês vão ver várias fotos e aprendam. Nada se cria, tudo se copia. E ó, inspirado no bogolan, porque esse é o tecido, é nessa mesma técnica. Segundo, para ver como a gente está meio atrasado, isso aí chama The Black ABC, o ABC negro. Isso foi feito em 1970 em Chicago, ou seja, usava o alfabeto para ensinar a criança a ler só com crianças negras e coisas positivas. Depois, até nos anos, agora 2000, fizeram uma exposição pegando as crianças que usaram esse alfabeto para aprender. Isso foi feito por uma escola que mal sabia que ia reverberar na época, né? Aí você vê A de Afro, B de Beautiful, né? Bonita, C de Good, legal, D de Dreams, né? Sonho, E de Everybody, né? De todo mundo, F de família. Só pessoas negras e só coisas positivas. A segunda chama Angélica Das, é uma artista plástica aqui do Brasil, mas ela mora na Espanha, que quando a gente tem aquele lápis de cor da pele que saiu, né, meio caro ainda, difícil de ter acesso, mas é bom para trabalhar sobre a criança se reconhecer, né? Ela, como ela é brasileira, é uma pessoa bem acessível. Vocês acham no Instagram se precisar falar com ela. O segundo é o André Lúcio Bento. André Lúcio Bento é um professor de
se não me engano, de filosofia, lá em Brasília, que fala sobre o baobá pela cidade inteira, conta toda a história, é um educador sobre o baobá e é outra pessoa muito acessível. Gente, a gente tem que aproveitar que tem essas redes de comunicações e mandem mensagem, peçam coisas. Tudo que eu tenho aqui é que eu pedi, a cara dura de mal que eu tenho. E tudo foi de graça. Então, a gente tem o Lázaro Ramos, que tem livros, principalmente infantis, e a Deusa Kyuzan, que tem vários livros. A qualidade da imagem não está boa, eu peço desculpa, mas ela tem vários livros infantis que ajudam nesse empoderamento da criança negra. E a Lena Martins, que inventou essa boneca aqui, ó. Vocês já ouviram falar delas? O que você ouviu falar dela? A Baiomi, né? Então, olha só que interessante. A gente tem uma luta nisso. Disseram que as mulheres que vinham no navio rasgavam um pedaço de tecido, criavam boneca para dar para as crianças cuidarem. Me disseram que isso é lenda, já que as pessoas viam nuas. Mas o fator é, quem criou essa boneca foi essa artista plástica, Lena Martins. Só que, gente, é história, né? História a gente pode inventar. Lenda é isso, né? É inventar, não é contação real. Mas para a gente não apagar a existência da lenda, a gente pode contar as duas histórias, certo? Então eu até brinco assim, algumas coisas, gente, não leve a ferro e fogo, porque senão a gente não anda para frente, a gente só cria inimigo. E ela é do Maranhão, maravilhosa. E para terminar, Esther Malungu, que é uma artista plástica lá da África do Sul, que tem esse tipo de pintura maravilhoso, que as crianças com certeza iam se animar utilizando isso. Ela é tão famosa que até avião com esse tipo de pintura ela já fez, avião, carro. Ela já é anos-luz, e foram alguns exemplos para vocês usarem. Agora, eu preciso que vocês fiquem 4 pessoas em cada mesa para a gente começar a fazer, porque agora é a parte da prática. Vamos para lá, para aquelas mesas?